Opa, fala aí, seguinte, meu nome é Toshiro. E bom, antes desse vídeo começar, eu queria dar 3 recados aqui pra vocês. O primeiro é que eu pensei bastante se eu traria esse tema aqui pro canal. Eu pensei bastante e bom, refletindo também, eu acho que vai ser um tema um pouco difícil de dizer, mas eu acho que a maioria de vocês passa ou já passou por isso. Vai ser um tema que vai ser um pouco pegado, mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Foi feito com bastante carinho. E o segundo pedido é para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque assim o YouTube vai entender que as pessoas que já estão aqui há muito tempo nesse canal, estão gostando dos vídeos, estão curtindo. E assim o YouTube vai recomendar para mais e mais pessoas, consequentemente trazendo um novo público aqui para o nosso canal, e o canal vai crescer, ganhar visibilidade e ficar gigante aqui na plataforma. E o terceiro recado é para você deixar o seu comentário aí na aba de comentários. Se você sentir algo em comum com o que eu falei aqui, deixe seu comentário aí. Eu vou estar respondendo todos os comentários nesse vídeo. Trocar um papo, porque às vezes eu não consigo dizer tudo nos vídeos e a aba de comentários sempre salva nessas ocasiões. Bom, dados esses 3 recados, vamos partir pro vídeo, porque, sinceramente, vamos nessa. Antes de começar de fato o vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem alguma frustração que você carrega até hoje? Algo que quando você olha para trás você pensa que poderia ter feito diferente, ou que você nem deveria ter tentado fazer aquilo? Uma coisa que você carrega no seu coração e na sua mente, que quando você está sozinho, aquilo retorna na sua cabeça e você se arrepende bastante. Você se frustra bastante. Isso é muito irônico de se falar. Se caso você tiver, eu vou pedir para que você assista primeiro o vídeo e depois responda essa pergunta para mim. Pode ser? Bom, é isso. Vamos lá. Frustração. Algo que afeta muito em nós, os seres humanos. Na maioria dos seres humanos. Eu creio que num geral. Mas, bom, a gente não pode generalizar tudo nessa vida. Então, eu vou colocar na grande maioria. O que significa frustração? Em algum momento da sua vida, você fez ou ocorreu alguma coisa que não foi do seu agrado, não foi como você esperava que acontecia. Aquilo foi contra o que você acreditava que iria ser de fato. E por não suprir as suas expectativas e não ser aquilo que você tanto pensava, você acabou se frustrando. Você acabou ficando triste, ou até mesmo arrependido daquilo ter acontecido ou de você ter feito aquilo. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo tem algo que aconteceu assim na sua vida. Bom, eu mesmo já colecionei bastantes frustrações nessa vida, mas a maioria delas eu já superei, sabe? Deixei pra trás, já aconteceu. Mas tem uma que até hoje eu sinto que eu não vou esquecer tão fácil. É uma coisa que eu carrego dentro do meu ser até hoje. Eu lembro como se fosse ontem, no primeiro ano. Eu tinha uma amiga. Vamos chamar ela de Carla. Eu e a Carla, nós éramos os melhores amigos. A gente fazia tudo junto, saía junto, comia junto, a gente ficava juntos o tempo todo. Melhores amigos, sabe? Típico. Homem e mulher. E a gente era muito próximo, muito chegado. E bom, no primeiro ano, lá no segundo bimestre, na metade do ano, antes das férias, eu cometi uma cagada muito grande com ela. Eu magoei ela bastante, feri os sentimentos dela. Ela era muito estudiosa. E bom, nesse dia, por conta de uma brincadeira que a gente estava fazendo lá na sala, eu acabei rasgando um material de estudo dela. Por algum motivo besta, eu nem me lembro, pra ser sincero, porque eu fiz isso. Eu só sei que eu acabei rasgando o material dela e ela ficou muito chateada comigo. E eu já tinha magoado ela outras vezes, mas ela sempre deixou passar. Bom, eu era muito imaturo naquela época. Eu não me considero o cara mais maduro hoje em dia, mas em comparação com aquele tempo, bom, é perceptível a mudança. Continuando. Eu acabei rasgando o material dela e ela ficou muito chateada comigo. Mas não foi diferente. Ela só precisava de um tempo para pensar. E no mesmo dia eu já fui pedir desculpas para ela por tudo que tinha acontecido. Eu fiquei muito magoado, mas ela só ignorou e disse que precisava de um tempo. E por conta disso eu achei que ela estava sendo orgulhosa demais, que ela estava sendo snob comigo.
Eu nem sei o que tava passando pela minha cabeça e eu só simplesmente taquei o foda-se pra tudo e larguei ela de lado. Simplesmente isso. Eu passei a ignorar ela. E depois de 2 dias ela veio conversar comigo. Ou pelo menos tentar conversar comigo. Já que eu simplesmente ignorei ela, achando que ela tava sendo snob e que eu era o certo na situação. Afinal, na minha cabeça eu tinha rasgado sem querer o material dela. Eu tinha feito isso sem querer. Ela levou a sério demais o que aconteceu. Não era nada demais, era só o material de estudo dela. Ela se esforçava tanto todos os dias para estudar, tirar notas boas. E eu fui lá e simplesmente acabei com tudo isso. E bom, na minha cabeça eu tava certo. Eu não tinha feito nada demais, eu só tinha rasgado um caderno. Era só ir lá e comprar outro. E foi aí que no fim eu acabei ignorando ela. Ela veio tentar conversar comigo, eu simplesmente agi como se eu fosse a vítima na história, como se eu fosse ferrado. O que acabou acarretando no fim da nossa amizade. Isso já faz o quê? 2 anos? Por aí. E hoje em dia a gente nem se fala mais. Somos só 2 desconhecidos. Eu passo por ela passa por mim e bom, é isso. Mas o que eu quero dizer com isso pra vocês, contando toda essa história, é que eu me arrependo bastante de ter feito isso. Eu me frustrei bastante. E depois de um tempo, eu percebi isso. E não foi muito tarde. Eu vou ser sincero pra vocês, não foi muito tarde. Eu percebi a cagada que eu tinha feito, mas já era tarde demais. Ela já tinha entendido que eu não queria falar mais com ela e que eu não queria mais nada. E ela só simplesmente seguiu a vida dela. E eu fiquei frustrado, pensando o que eu poderia ter feito de diferente. Se eu não tivesse agido daquela forma, se eu não tivesse sido tão babaca naquele dia, se eu não tivesse sido tão orgulhoso, tão snob igual eu taxei ela, provavelmente a gente estaria sendo amigo até hoje. Mas já passou. E esse sentimento de frustração, por incrível que pareça, não saiu até hoje da minha mente. Eu carrego isso até hoje. Mas se eu posso dizer uma coisa pra vocês é que eu não me sinto mais tão frustrado igual naquela época, sabe? Eu aprendi a lidar com a situação. Se aconteceu isso é porque tinha que acontecer. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que, por mais que vocês tenham se frustrado bastante nessa vida, que vocês tenham feito muitas cagadas, burrices, ou que algo não foi como o planejado de vocês, a frustração vai bater forte. Mas você tem que parar pra pensar que talvez se isso não tivesse acontecido na sua vida, você não seria provavelmente o que você é hoje. Você não teria amadurecido com os seus erros. Você não teria amadurecido com a situação. Talvez você estaria em outra situação agora. Talvez até uma situação pior do que você tá. É como se fosse um efeito borboleta, sabe? Um conselho pra vocês: não guardem as frustrações dentro de vocês. Tentem se libertar disso. Pensem pelo lado bom. Se isso aconteceu, é porque o destino estava planejando algo melhor pra você. Provavelmente você pode estar pensando: tá, eu me frustrei bastante e agora eu tô numa situação pior do que a que eu tava antes. Ok, mas o presente do destino talvez não chegue cedo pra você. Talvez vai demorar. Mas eu te garanto uma coisa: quando chegar, você vai perceber que de fato essa frustração que você passou na sua vida te amadureceu, você ficou mais forte. E aí você vai entender o porquê aquilo tinha que acontecer com você, o porquê aquela situação ocorreu na sua vida. E lá no futuro, quando você for mais velho, você vai apenas achar engraçado isso e foi só mais uma experiência na sua vida, sabe? A vida é feita de experiências. E frustrações não são nada mais do que experiências para nós, os seres humanos. A gente precisa de experiências para evoluir e sermos melhores. Sermos mais humanos. Afinal é isso, as experiências tornam a gente mais humanos. As frustrações tornam nós mais humanos. Afinal a gente fica frustrado porque uma coisa não aconteceu da forma que a gente queria, ou a gente fez uma coisa que a gente se arrependeu depois. Mas é isso que torna a gente um ser humano. A frustração, o sentimento de raiva por aquilo ter acontecido e você simplesmente não poder mudar porque já passou, tá no passado. Vida que segue, você tem que seguir em frente.
E é por isso que a frustração é um sentimento tão irritante, agonizante, angustiante. Mas você simplesmente não pode ficar vivendo do seu passado. Já passou, isso já aconteceu, bola pra frente. O que adianta você ficar se lamentando sobre a partida de futebol que você perdeu no interclasse? Ou sobre a prova que você não tirou a nota que você queria? Ou sobre a garota que você não conseguiu conquistar? Você estava falando com ela há muito tempo e simplesmente ela te deu um fora. Você não precisa ficar frustrado por isso. Lá no futuro, você vai perceber que isso foi só uma pequena parte da sua vida e que isso nem era para ser um grande problema. Isso é só uma experiência na sua vida. E o que eu estou tentando dizer para vocês é que a frustração, às vezes, ela pode ser uma grande pedra no seu sapato, um grande problema. Mas se você ficar simplesmente remoendo o seu passado e tentando achar formas de como a situação poderia ter sido melhor e não acabar se tornando uma frustração agora, você vai simplesmente só ficar se afogando em mais ansiedade, angústia, porque você não vai poder mudar aquilo, já passou, entendeu? Já aconteceu. Então o que eu digo pra vocês aqui: tentem largar ao máximo as frustrações pra trás. Tem algumas que vocês vão demorar muito. Um exemplo disso é a que eu falei aqui, que eu carrego até hoje. E eu nem sei se eu vou conseguir me livrar dela algum dia. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu tô tentando, sabe? Isso foi uma experiência na minha vida. O que eu tô tentando dizer pra vocês é que não precisam se livrar 100%, jogar fora, que nem uma folha de papel que você rabiscou e simplesmente tacou no lixo, sabe? Não, nada disso. É só pra você não ficar se lamentando demais pelo que já aconteceu, ficar remoendo o seu passado como se fosse mudar, sabe? Você é melhor que isso, cara. Você vai viver muita coisa na sua vida, eu vou viver muita coisa na minha vida e eu não preciso ficar me lamentando por algo que já aconteceu, sabe? A vida ela pode ser tão mágica e bela às vezes que a gente não pode ficar se prendendo a coisas do passado que não foram conforme os nossos planos. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que essa é a minha opinião sobre a frustração. É uma coisa que, querendo ou não, acaba pegando muito no nosso sentimental e acaba deixando a gente muito pra baixo. Mas o que importa é que no fim você tente superar ela. E tente conviver com ela, não se livrar, conviver, porque ela foi uma experiência na sua vida. Bom, eu acho que é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que o que eu tenha falado aqui tenha servido de alguma ajuda pra você, algum norte. Não que tenha sido a solução ideal dos seus problemas. Se foi, ótimo. Eu consegui o que eu queria. O meu objetivo foi completo. Mas se não foi, eu espero que você tenha aderido isso como um norte. Tenha servido de alguma base pra você pensar sobre isso. Bom, eu acho que é só. A gente se vê no próximo vídeo. E como eu disse lá no início, meu nome é Toshiro. E eu espero que esse canal possa crescer muito ainda. E que eu consiga atrair um público diferenciado pra cá. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu não sei o horário que ele vai ser lançado, mas é isso. A gente se encontra no próximo, valeu?